força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, e não há outro, reina sobre a terra e céu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Libera tuas mãos, querido. Aplauda ao Senhor, que é digno de ser exaltado nessa manhã. O Senhor é digno, Jesus. Nós estamos felizes de estar na tua presença nessa manhã, Jesus. Senhor é o nosso tudo. Nós queremos bendizer o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Tu é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o consolo do nosso coração. É em Ti, Senhor Deus, que encontramos, ó Pai, a nossa alegria e o nosso contentamento. Obrigada, Jesus. A minha vida como preciosa, eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me... Então diga isso a Ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos
Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu quero te lembrar, no dia de hoje, que existe alegria no Senhor, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: existe alegria no Senhor. Sabe, querido, muitas das vezes nós vivemos a vida em busca de uma felicidade nunca alcançada. Ei, mas aquele que tem o Senhor, esse é feliz, porque encontrou o seu maior bem. Ei, querido, se você continua procurando uma felicidade que você ainda não encontrou, seja em qual for a área da tua vida, seja no seu trabalho, seja na tua família, seja onde for, e essa felicidade nunca chega, querido, ei, começa a voltar os teus olhos para o lugar certo, porque Jesus é a raiz da tua felicidade. Nele existe alegria e contentamento, e nós estamos aprendendo a estar satisfeitos nele, porque aquele que tem o Senhor, esse não precisa de mais nada, esse já é pleno e satisfeito, porque tem o bem mais precioso que existe, que é a presença de Deus. Ei, o Senhor está aqui nesse lugar, e isso é razão suficiente para nós estarmos felizes dessa manhã. Que o Senhor Jesus possa colocar um sorriso no teu rosto e te fazer lembrar que Ele é o suficiente para te fazer feliz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar a cada dia mais satisfeito em Ti. Te conhecer é o nosso prazer, Jesus. À medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Oh, Santo Deus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei, diga isso, querido. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais. Santo, Santo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Mas nos satisfaz nessa manhã, Jesus. Você é santo, você é maravilhoso, Jesus. O Senhor é a razão da nossa vida, Senhor. É em Ti que nós encontramos contentamento, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Você é santo, Jesus. Santo, santo. Jesus, quero declarar o Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar o Teu nome, quebrando os vícios dessa geração.
Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda alma, diga. Sobre toda alma em depressão. Manda a ansiedade embora. Ansiedade e medo saiam agora. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso. O seu nome é vida. O nome de Jesus é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Vem incendiar. teu nome é cura, É poderoso. o teu nome, Vida. o teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ei, chegou a hora de você declarar. Abra a tua boca e comece a profetizar. Não importa como estão esses ossos, se estão secos ou sequíssimos, a tua boca, através do nome de Jesus, tem poder nessa manhã para declarar virtude e bênção, para declarar vida onde há morte, para declarar luz onde há trevas. Ei, toma posse da tua autoridade nessa manhã e começa a declarar, não no teu nome, não no teu poder, mas no nome de Jesus, que é poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas Em nome de Jesus. sobre a escuridão Ele vai. Ser a sua luz. E sobre a tua família, a tua casa, querido, Tua família. Clame o santo nome de Jesus. e nós vamos declarar mais uma vez. Declare Declare pelas ruas o nome de Jesus. sobre a escuridão. Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família.
de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Então declare mais uma vez, diga. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a tua casa, a tua família, os teus filhos. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura. Destrói cadeias, Aleluia, irmãos. Escute isso, igreja. Hoje eu acordei pela manhã e eu já acordei no 220. Eu botei o hino para cantar e botei na altura bem alta. E aí minha esposa virou para mim e falou assim: você tá maluco? Os vizinhos vão reclamar. Você tá maluco? Você vai ouvir esse hino nessa altura? E eu falei assim: eu vou ouvir sim, porque meu coração está queimando pela presença do Senhor, porque o Senhor colocou uma expectativa no meu coração do que Ele vai fazer nesse mês da família. E o que eu quero te dizer com isso, igreja? Eu não sei qual a expectativa que você entrou aqui nesta manhã, eu não sei na expectativa que você está colocando sobre esse mês da família, mas eu quero te dizer algo nesta manhã. Crie expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer nesse mês. Só você e eu podemos definir aquilo que nós vamos alcançar na nossa vida, aquilo que nós queremos para a nossa família. A expectativa que eu e você criamos no Senhor, não em nós que somos do Ministério da Família, mas no Senhor. É pela fé que Ele vai entrar na área da sua vida que você precisa. É pela fé. Esse ano nós estamos com o tema Arrumando a Casa. Eu não sei o que precisa ser arrumado dentro da sua casa. Eu não sei a área da vida que Deus precisa entrar e consertar na sua família. Mas eu sei de uma coisa: crie expectativa. Crie expectativa, porque Jesus, a todo momento, quando a palavra de Deus vai nos dizer, quando Ele chegava para curar alguém, Ele sempre perguntava: você crê? Então é pela fé. É pela fé. Crie expectativa. Comece a ver além daquilo que você acredita. Talvez esteja tudo no caminho, caminhando para um caminho ruim, mas Deus pode mudar hoje. Abra aquele quarto da sua casa que você não deixa ninguém entrar, aquele quartinho da bagunça. Abra ele hoje, porque Jesus, Ele quer entrar e Ele quer fazer morada e Ele quer mudar tudo na sua vida. Então louve ao Senhor, e louve ao Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Aleluia. Obrigado. Aplauda o nome do Senhor. Se é para Jesus, faz melhor. Aplauda forte, porque Ele está na casa.
Glória a Deus. Bom dia, igreja! Glória a Deus. Hoje eu acordei assim, com muita expectativa, como eu falei. Não expectativa naquilo que a gente planejou fazer, mas na expectativa daquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas. A igreja pode se sentar, por favor? E o horário já foi, sem mais delongas, eu queria chamar os meus líderes. Presbítero Luciano e presbítero Jaqueline. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui comigo, meus líderes. Glória a Deus. Cara, deixa eu abraçar vocês aqui. Quero dizer que meu coração tá muito feliz. Amo esse casal de paixão mesmo. E eu confesso que eu fiquei ontem à noite pensando, o que eu vou falar quando eu pegar aquele microfone? Todo mundo fala tantas coisas boas e bonitas de que vai subir para pregar, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, meus líderes, é que vocês são um exemplo para nós do Ministério Família. Nesse longo, eu acho que são 3 anos, que a gente... 5 já? Nossa, meu Deus, estou até atrasado. O tempo está passando até mais devagar ao lado de vocês, está vendo? Tem passado bem rápido e eu quero dizer que a gente tem aprendido muito com vocês. Vocês são fonte de inspiração para a gente do Ministério da Família. E quando a gente estava separando aqueles que iam pregar no mês da família, porque eles passaram essa missão para eu, para o Paulo e para o evangelista Pedro, a gente estava montando ali a escala de quem ia ministrar e Deus usou a vida do Paulo e falou assim, poxa, faz tanto tempo que a gente não ouve os nossos líderes ministrar, faz tanto tempo que eles não ministram, eu acho que está na hora, né? E o Espírito Santo falou no nosso coração, falou, está na hora. Porque às vezes a gente se envolve em tantas coisas, são tantas coisas para a gente montar no mês como esse, dá tanto trabalho, aí às vezes a gente fala assim, não vou pregar não porque eu não consigo às vezes me concentrar e tal, eu fico nervoso, tanta coisa para gerir, mas eu tenho certeza que vocês foram escolhidos por Deus para estar aqui nesta manhã. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai usar muito vocês. A igreja levanta as mãos, a gente vai orar aqui pela vida deles. Senhor, eis aqui a vida da Jaqueline, do Luciano. Eles só estão aqui, Senhor, para declarar aquilo que já está no seu coração, Deus. Nada além disso, Senhor. O Senhor já preparou essa hora, esse dia, esta manhã, Senhor, já estava reservado na tua agenda, Senhor, para que o Senhor falasse com as nossas vidas, Deus. Jesus, que a tua palavra possa fluir como rios do coração deles nesta manhã, Senhor, e possa ir de encontro, Senhor, aquelas famílias que estão precisando de resposta, aquelas famílias, Senhor, que estão precisando arrumar a sua casa, Senhor, aquelas famílias que entraram aqui, Senhor, que às vezes já até sorri para nós, nos cumprimentam, Senhor, mas só o Senhor sabe como está aquele quartinho da bagunça, só o Senhor sabe, Senhor, como está o seu lar, Senhor, só o marido, a esposa, os filhos sabem, Deus. Jesus, meu desejo é que nessa noite o Senhor, através da vida dos meus líderes, Senhor, entre, Senhor, com a tua palavra, com o seu infinito amor e misericórdia na vida dessas famílias, Senhor, e que haja transformação, libertação, Senhor, pois tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Senhor. Senhor, abençoa a vida deles e das famílias que vão vir também, Senhor, que possa essa semente cair em boa terra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz de Cristo. Amém. Vai cumprimentar o povo com bom dia? Sim, bom dia. A paz do Senhor. Amém. Para a gente é sempre desafiador ministrar a palavra, mas em dupla com o meu marido é mais desafiador ainda, né, irmãos? Porque... E olha o tema, hein? Deus não habita em confusão. Meu Deus.
E aí os irmãos imaginam, né? Porque somos pessoas que caminhamos juntos, né? Nós vamos esse ano fazer 21 anos de casados, mas de caminhada a gente ainda tem mais tempo que isso, né? Que a gente namorou, noivou aí em 6 anos, então 21 mais 6, 27, estamos indo para o 27º ano juntos. 2 namorou, 2 noivou e 2 casou. Não foi nada, não. Foi? Foi Eu não, lembro. foi 4. 6 anos. E aí, viu? Já começou a confusão, irmão. É melhor... Deixa as datas comigo. Você sabe que eu sou boa de datas e números. Ih, chegou o Fabiano aí, a Kelly, o Vitor. Que Dentro da bênção. família mesmo. E é um grande desafio, né, irmãos? Ministrar com o meu digníssimo esposo, porque nós temos, vocês nos conhecem, a igreja aqui, a gente está em casa, né? A gente está em família. Vocês nos conhecem e sabem como é diferente a forma que eu ministro, como é diferente da forma que o meu marido ministra. Né? Vocês sabem disso, vocês estão cientes. Vocês estão assim pensando, o que vai sair daqui essa manhã? Mas eu creio que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas. E o que eu pedi ao Senhor é que a palavra dele fosse ministrada essa manhã e trouxesse transformação, libertação, cura, através da palavra dele. Tudo que a gente combinou, eu queria aproveitar aqui essa manhã para honrar uma pessoa, a minha mãe. Minha mãe veio aqui hoje. Mãe, desculpa o constrangimento, mas a senhora pode ficar de pé? Essa aqui é a irmã Vilma. Hoje, a nossa irmã Vilma, lá de Santa Margarida. Amém. E eu pensei, falei assim, se a minha mãe conseguir ir, porque ela falou, eu vou tentar ir, filha. Eu queria tirar esse momento para agradecer a ela e honrá-la na frente de todos. Porque se hoje, né, como família, se eu tenho uma estrutura familiar, os meus pais não eram cristãos, evangélicos. Se eu sou casado, graças a ela. Exatamente, né? Ela me deu você... Como é? Eu fui um presente para sua vida, amém. Então, através da vida dos meus pais, né, que mesmo sem ser cristãos, sempre tiveram princípios familiares. Então, minha mãe sempre me ensinou esse princípio familiar e eu sempre vi isso na vida deles. Então, hoje eu tenho um casamento, eu considero um casamento abençoado, mas eu me espelho no casamento do meu pai e da minha mãe. Tinha problema, né, como qualquer outro casal, mas eu sempre vi o amor e o respeito entre eles. E isso sempre foi algo inspirador para a minha vida. E eu quero honrar a minha mãe e dizer para ela que a senhora é uma mulher muito forte, a senhora é uma mulher muito guerreira e que a senhora me inspira todos os dias. E eu te amo. Amém? Aproveitar o mês da família para honrar a minha mãezinha aqui. Amém? Quer falar alguma coisa? Vamos começar. Amém. Vamos começar. Então, vamos começar, né, irmãos? Já perdi bastante... Perdi não, ganhei tempo. Arrumando a casa. Esse tema nasceu no coração do Luciano, inspirado por Deus. E quando ele falou isso e deu o texto que eu gostaria já que os irmãos colocassem para mim, em Isaías, no capítulo 38, o primeiro versículo, se os irmãos puderem colocar. A gente tem alguns textos para ler e eu vou pedir ajuda aí do Ministério de Mídia aí em cima. E quando ele leu esse texto e falou disso, eu falei, filho, isso é forte demais. Vamos ver uma outra coisa? Vamos pedir a Deus uma outra direção? E a gente continuou orando, e aí ele só vinha isso, arrumando a casa. Vamos arrumar a casa. É a hora de arrumar a casa, é tempo de arrumar a casa. E esse texto, ele diz assim, né, no versículo 1... Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Falei, filho, vamos falar isso não, né? Vamos falar outra coisa, isso aí é muito forte. Mas... a gente começou a meditar, né? Nós não íamos ministrar, não é costume nosso ministrar no mês da família, como o Juliano falou. Nós somos os líderes e a gente sempre
deixo outras pessoas ministrarem, a gente fica envolvido na outra parte, né, mais administrativa. E aí, como esse ano nós designamos nessa tarefa para os 3 evangelistas, não é Pedro, João e Tiago, mas é Pedro, Paulo e Juliano. Esses 3 evangelistas, e eles que escolheram, né, nós demos essa liberdade para eles escolherem os subtemas e as pessoas que iam ministrar, e eles nos deram essa honra. E aí, a princípio, a gente falou, não, que isso, não vamos não. E aí a gente também entendeu que se a gente designou eles para isso, a gente também era uma forma de honrá-los, aceitando o convite de estar aqui ministrando. E ao ministrar, a gente começou a estudar um pouco sobre a vida de Ezequias. Quem foi esse rei Ezequias? Por que o Senhor, né, deu essa palavra para ele? O que estava acontecendo? Qual era o contexto? E aí aqui entra a professora. Por isso que eu falei, Lu, deixa eu dar a introdução, né, para o povo entender a história, e depois você vem com a bênção da palavra revelada, né? E aí, quem era Ezequias, né? Ezequias foi um rei que começou a governar com 25 anos. Ele não tinha referências paternas, porque o pai de Ezequias foi Acais. E Acais não foi um bom rei. Acais foi um mau rei em Judá. Nessa época já havia, vocês já devem ter ouvido isso, já tinha separado os reinos, reino do norte e reino do sul. Então ali Judá, volta e meia ainda tinha alguns reis piedosos, mas Acais, que era o pai de Ezequias, não era um bom rei, não tinha um bom reinado. Então Ezequias ele não tinha boas referências. Mas ainda assim, aos 25 anos, quando ele assumiu a liderança, quando ele assumiu o reino de Judá, logo no seu primeiro ano, ele começa a fazer uma grande reforma em Judá. Ele começa a restaurar o templo, ele começa a restaurar o culto ao Senhor, ele começa a tirar toda a idolatria, porque o povo volta e meia se voltava para a idolatria, e ele começava a tirar a idolatria, tirou todos os ídolos que outros reis antes dele, inclusive o próprio pai, havia levantado a idolatria no meio do povo de Israel, e ele começa a banir a idolatria. Ele começa a chamar os levitas e os sacerdotes, que antes já tinham largado o Senhor, e ele começa a chamar, e aqui tem em Crônicas, principalmente, fala por nome, cada levita, cada sacerdote que ele chama, as suas turmas, e fala, vamos trabalhar para o Senhor, e começa a purificar o templo. Ele tem os versículos aqui, eu não vou ler para a gente, porque são versículos longos, mas se você quiser acompanhar depois em casa essa história, acredito que vamos falar de Ezequias, talvez, pelo menos uma pincelada sobre ele durante todo esse mês. Você estude lá em 2 Reis, a partir do capítulo 18, 2 Crônicas, a partir do capítulo 30, e o próprio livro de Isaías, que é o tema, 32 e 33, né? E 30, 31, 32, 33. E Isaías, a partir do versículo. Essa história de Ezequias. Essa história ela foi contada. E Ezequias ficou conhecido como um rei que se dedicou ao Senhor de todos dele, nem depois dele foi como ele, de tanto que ele se entregou e confiou no Senhor. Aí esse versículo eu quero ler, que é... Bota para mim... 2 Reis 18, no versículo 1. Que aí já vai falar do... Que sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Pode ir seguindo até o 6, por favor. E tinha 25 anos de idade quando começou. O nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Só para um minutinho. Então, ele não usou o seu pai, né, o pai Acais como exemplo, porque não tinha sido um bom exemplo. Então, ele buscou a Davi, o seu antecessor,
o seu primeiro rei, digno, né? O primeiro rei que foi dito na Bíblia como um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele usou a Davi como exemplo. Então ele não fez como fez o seu pai Acais, porque o pai Acais dele não era um bom exemplo, mas ele fez conforme a Davi, que era um rei e exemplo para Israel. Pode seguir. Versículo 4. E este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Irmãos, lembram da serpente que Moisés usou para curar o povo do mal quando eles foram picados pela serpente lá no deserto? Que o Senhor falou, faça uma serpente de bronze, coloca e todo mundo que olhar para ela será curado. Jesus até usa esse exemplo da serpente em João, no capítulo 3, quando ele fala que necessariamente ele também precisava ser erguido e todos aqueles que olhassem para ele seriam salvos. Essa serpente ainda era cultuada no meio do povo. O povo, nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de cultuar e nós somos muito místicos, né? E eles eram rodeados de povos místicos que tinham deuses, então falar que existia um Deus todo-poderoso que poderia fazer coisas grandes, eles queriam tatear alguma coisa. Então, eles precisavam de um instrumento, eles precisavam ver alguma coisa. Então, até aquela serpente eles estavam adorando, até aquele momento, até que esse rei Ezequias, ele foi lá e quebrou essa serpente e acabou com essa idolatria no meio do povo. Versículo 5. E no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Volta no 5. Confiou de maneira que depois dele e nem antes dele não houve um rei como ele, de tanto que ele entregou a sua confiança ao Deus. Versículo 6, para finalizar aqui esse texto, essa leitura. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse era o rei Ezequias. Era um rei que quando ele chegou, começou a governar, ele já começou arrumando a casa. Ele foi um cara que chegou e viu que tinha idolatria, que estava faltando um culto ao Senhor, que os levitas não estavam cumprindo o seu papel, que não havia mais os sacrifícios, que não tinha mais a Páscoa do Senhor, que não havia mais a celebração. E ele começou arrumando a casa do Senhor. E a Bíblia fala que não houve outro como ele, que se dedicou intensamente em arrumar a casa do Senhor. Ele arrumou a casa do Senhor. Ezequias, ele também não só arrumou a casa do Senhor, mas como ele foi um grande rei político e militar. Ele era um homem que, aqui alguns outros versículos, se você continuar lendo esses textos, você vai ver que conforme ele foi se dedicando ao Senhor, o Senhor o fazia prosperar. Você vai ver isso lá no livro de Crônicas. Que o Senhor fazia Ezequias prosperar porque Ezequias confiava no Senhor. Então, inclusive, na parte... falei agora e já me fugiu. Não, na guerra. Militar, obrigado, área militar. Na área militar, porque existiam muitas guerras entre os povos, na área política, ele era excelente. E ele começou a arrumar também a cidade de Jerusalém. Ele não só levantou muros, preparou aquedutos, ele levantou militares, então ele estruturou também aquela cidade. Então, Ezequias foi um homem que arrumou a casa do Senhor. Ele foi um homem que arrumou a cidade do Senhor, que Jerusalém era uma cidade escolhida pelo Senhor. Ezequias era um homem que tinha um coração quebrantado diante de Deus. A palavra do Senhor pode ser que tenha outros textos, mas eu separei 3 textos em que Ezequias se prostrou diante do Senhor, orou ao Senhor e o Senhor respondeu à oração de Ezequias. De forma miraculosa, irmãos. Quando Ezequias estava ali purificando o templo,
tentando restabelecer o culto ao Senhor. E ele queria restabelecer a Páscoa. Então teve um grupo de pessoas que não se purificou como deveria ter sido purificado. E essas pessoas participaram da Páscoa, mas elas não poderiam ter participado porque elas não passaram pelo processo de purificação que estava determinado na lei. E ele ficou preocupado com o povo. E ele se colocou na brecha, orou, intercedeu pelo povo e falou: Senhor, olha o coração deles. Eles estão com o coração voltados para ti. Receba, não julgue o que eles fizeram por falta de sabedoria, não sei, mas não impute sobre eles esse pecado de não ter se purificado para tomar a Páscoa. O que nós estamos fazendo aqui é a comunhão. E ele começou a interceder pelo povo e diz a palavra do Senhor que o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e sarou o povo. Segunda coisa que nós vemos foi que cidade de Jerusalém começa a ser sitiada por Assíria. A Síria era a grande potência mundial da época. Ainda não tinha chegado a Babilônia. Naquele momento era a Síria. E o rei assírio já tinha tomado o reino do norte, Israel. Israel já tinha... Senaqueribe. Isso. Eu falei o quê? Só falei rei da Síria, né? Não, mano, sem confusão. Amém. O rei da Assíria, que era Senaqueribe. Só que na época que ele tomou... Você está me confundindo, hein? Ó. Na época que tomou Israel, ainda não era Senaqueribe, era o pai de Senaqueribe. Depois, Senaqueribe assumiu e continuou o grande reinado, né, da Assíria. E a Assíria começou a cercar Jerusalém. Primeiro pedindo tributos. A princípio, Ezequias não quis tributar. E aí eles ameaçaram. Aí Ezequias deu ouro, deu prata para eles. E eles começaram a ameaçar, sitiaram a cidade. O que era sitiar a cidade? Cercavam a cidade para inibir o povo de sair. Então, acabava que os alimentos iam acabando, o povo ia ficando na escassez. E aquilo era uma forma de oprimir o povo até o povo se render a ele. Mas, mais uma vez, Ezequias orou ao Senhor. Mais uma vez, teve uma carta, irmãos. Senaqueribe foi tão terrível que ele escreveu uma carta afrontando não só a Ezequias e o povo, mas afrontando o próprio Deus, falando quem vai ser Deus que vai... Quem é o Deus de Israel que vai livrar? Os deuses das outras cidades, eu já tomei posse. E aí ele começa a citar outras cidades que ele tinha tomado posse, citando o nome dos deuses daqueles povos. E afrontando o Deus de Israel, dizendo, esse Deus não vai livrar vocês. Esse Deus não vai livrar vocês. E escreveu uma carta, sabe, de afronta. E quando Ezequias pegou aquela carta, ele rasgou as suas vestes e colocou pano de saco, de cinza, e entrou no templo e colocou... Ele abriu a carta lá no templo, né? Tipo, Senhor, dá uma lida aqui nesse que esse cara aqui escreveu, como se o Senhor não soubesse o que ele tinha escrito, né? Ele abriu aquela carta e disse assim, Senhor, olha, escuta, Senhor, essas palavras de afronta. Escuta, Senhor, o que eles estão falando contra ti, contra o teu povo, Senhor. E mais uma vez o Senhor ouviu a oração de Ezequias. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam lá sitiando, o Senhor deu a palavra para eles, falou, olha só, hoje eu coloco um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. O caminho por onde você veio, você vai voltar e nenhuma flecha você vai atirar contra o meu povo. Aquele louvor bonitinho que estava cantando, como é que Eu não vou cantar, filho. É porque, irmãos... anzol no seu nariz e o freio na sua boca. É porque conforme eu fui lendo, esse louvor ficou na minha cabeça. Quem é dos antigos vai lembrar, né? Lagoinha, né? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Então, não vou cantar para não estragar a mensagem. E tem até louvor sobre essa passagem, né? E quando eles foram à noite, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor foi no acampamento dos assírios. E 180 ou 90? 185 mil soldados foram mortos pela mão do anjo do Senhor.
E quando eles acordaram, os que sobraram e viram aquilo, fugiram. E a palavra do Senhor se cumpriu. Ezequias era um homem de oração, era um homem que via o milagre do Senhor, era um homem que se prostrava ao Senhor e via a ação do Senhor na vida dele e na vida do povo. E a última oração foi essa, sobre esse versículo que nós lemos. Ezequias foi acometido de uma doença. Alguns falam úlceras, outros dizem que podem ter sido um próprio câncer. E ele estava doente. E Deus levantou Isaías, o profeta, para que ele fosse até a casa de Ezequias e falasse: olha, essa doença é para a morte. Você vai morrer. Então, arrume a sua casa. Só que Ezequias já tinha entendido o mistério de que sabia que oração tem poder. Amém? A oração tem poder, irmãos. E a palavra e ele aprendeu isso na trajetória dele, porque ele já tinha tido experiências de orar e ver o Senhor se manifestar, ver a mão do Senhor se manifestar sobre ele. E mais uma vez ele vira o rosto para a parede, começa a orar ao Senhor e falar: Senhor, lembra-te de como eu te fui fiel. Senhor, lembra de tudo que eu fiz para a tua casa, de como eu tenho me dedicado a ti. E aí acontece que o Senhor mandou a palavra, Isaías saiu e ele virou o rosto e começou a orar. A palavra do Senhor diz que a resposta foi muito rápida, irmãos. Não foi um dia, não foi 2 dias, foi no mesmo momento. Antes de sair do pátio. Antes de Isaías sair do pátio do palácio, a palavra do Senhor veio, Isaías dizendo: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração do meu servo e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Mas o interessante que me intriga, e eu falando isso com o Luciano, eu falei, fico intrigada, porque que casa era essa que ele precisava arrumar? Ele arrumou o templo, a casa do Senhor, estava tudo certo. A cidade estava fortificada e o Senhor já tinha livrado a cidade da mão dos inimigos. Estava tudo certo com a cidade. Se você for ler em crônicas, todos os feitos que Ezequias fez foram coisas abessas. As riquezas que Ezequias conquistou, estava tudo arrumado, irmão. Como que o Senhor dá uma palavra dessa para Ezequias? Arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Não era a igreja. Reino político arrumado, reino militar arrumado, a casa do Senhor estava arrumada do Senhor. E por que ele falou: arruma a sua casa? Arruma a sua casa. Vocês se perguntam, eu não sei se agora contando para vocês dando para vocês esse panorama todo, você se pergunta, mas o que é que ele precisava arrumar? O cara era fiel, não tinha um rei igual a ele, que confiava no Senhor. O cara orava, Deus respondia. Não vamos entrar nesse mérito agora. Como pode Deus falar para ele: arruma a sua casa, se nem filho ele tinha ainda, quando chegou essa palavra? Que família ele tinha? Tinha esposa. Mas assim, arruma a sua casa. Isso até te... eu nem entro nesse mérito porque eu não consegui respostas para isso. Mas é intrigante saber que o Senhor chegou diante dele e falou: arruma a casa. O que o Senhor queria com isso? Irmãos, essa casa não é senão a família. Porque todo o resto estava arrumado. E a gente vai ver nos capítulos e em outros textos seguintes que o que faltava para Ezequias era arrumar a sua família. Não adianta, irmão, a gente se dedicar, né? Aqui hoje, eu e o Luciano, vou usar a gente de exemplo, já que a gente está aqui, né, exposto. Não adianta eu e o Luciano sermos líderes do Ministério de Família, trabalharmos na igreja, exercermos nossa função, vir aqui pregar, eu dar aula na escola dominical, se dedicar, né? Luciano dá aula lá para as crianças. Eu gosto. Eu sei, as crianças também gostam. E aí, irmãos, a gente se dedica aqui na casa do Senhor. Aí a gente tem a nossa casa financeiramente estruturada, não falta nada, tá tudo lindo, tudo bonito. Mas que casa é essa que o Senhor quer que a gente arrume? É o nosso interior.
Porque, irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com milagre. Tem pessoas que não sabem lidar com a bênção de Deus. De noite, Diogo responde: amém, eu espero por essa resposta. Tem gente que não sabe, irmão, lidar. Ezequias, a palavra do Senhor diz, e aí eu quero ler com vocês em 2 Crônicas, coloca lá para mim, por favor, capítulo 32, versículo 25. Ezequias, ele não soube lidar com o milagre. Ele não soube lidar com a bênção. Foi, Artuzinho? Ouviu? Não ouviu, né? Desculpa, estava ligado em outra coisa. 2 Crônicas 32, 25. Bota o 24, só porque é uma conclusão, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. É porque está bem resumido. E aí diz: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez. E ele exaltou o seu coração. Ezequias, ele foi abençoado grandemente, financeiramente. Foi um reino que prosperou muito. Foi um reino que o Senhor deu grande livramento. Irmãos, imagina, a grande potência mundial era a Síria. Para a galera entender hoje aqui, vamos dizer, Estados Unidos quer tomar Brasil. Vem Trump lá, com os exércitos. Ele gosta do Bolsonaro, não tomaria, não. Não, mas agora não é Bolsonaro que está aqui, não. Vamos parar com isso, vamos falar de outra coisa. Eu só estou dando exemplo. Pelo amor de Deus, olha o negócio aí que está sendo filmado. E aí, é só um exemplo da grande potência mundial que é Estados Unidos, vem tomar Brasil, que é um país pequeno, perto de tanta coisa, né? E aí você imagina que os brasileiros aqui dobram o joelho, oram ao Senhor, e sem fazer nenhum esforço, sem levantar uma arma, sem levantar nada, os próprios soldados dos Estados Unidos morrem. Foram 185 mil soldados morreram pela espada do Senhor, do anjo do Senhor. Imagina como isso repercutiu, irmãos. Mundialmente, daquele mundo que era conhecido naquela época, ficou muito conhecido o grande livramento que o Senhor tinha dado ao Ezequias. Então, Ezequias, ele se ensoberbeceu o seu coração. E mais à frente a gente vai ver o egoísmo de Ezequias. Porque ele estava tão soberbo que aí veio Babilônia. Os emissários de Babilônia, dando cartas, porque souberam da doença dele, souberam dos livramentos, vieram trazer cartas, presentes para ele, emissários da Babilônia. E ele abriu a porta da sua casa e mostrou tudo que ele tinha. Só que ele mostrou tudo que ele tinha porque era a vaidade dele já era a soberba dele de mostrar tudo que ele tinha conquistado. Olha tudo que eu conquistei, olha como eu sou poderoso, olha tudo que eu tenho. Ele mostrou os tesouros, ele mostrou as armas bélicas que ele tinha, ele mostrou tudo. Ele abriu a casa dele para a pessoa errada. E nós pensamos, né, Lu? Para quem nós estamos abrindo a nossa casa, para quem nós estamos abrindo a nossa vida? E Ezequias abriu a sua casa para os babilônicos. E aquele Isaías, o profeta, que deu a palavra de bênção, foi o mesmo que voltou lá e deu uma palavra forte para eles, falando que, olha, esse mesmo povo para quem você abriu as portas da sua casa, e tudo isso que você mostrou para eles, eles vão voltar aqui e vão tomar tudo, vai destruir tudo, esse mesmo povo. E sabe, os seus filhos vão ser escravos. Sabe, os filhos dos seus filhos vão ser eunucos no palácio do rei deles. E depois de uma palavra dura dessa, sabe qual é a palavra que Ezequias fala? Falou igual nosso irmão Fernando. O que você fala quando a palavra é boa?
Boa é essa palavra. Ezequias falou isso para Isaías. Depois de Isaías ter dito para ele toda essa tragédia que ia acontecer. E ele falou, boa é essa palavra. Porque ele falou assim, pelo menos não vai ser nos meus dias. Vai ser para frente. Comigo, tá tudo bem. Ele só ia viver 15 anos, né? Ele já tinha uma sentença de vida. Só mais 15 anos? Eu não vou ver nada disso. A minha geração para frente, ó, tô nem aí. Olha que egoísmo. E aí eu fico pensando, não sei se vocês pensam isso. Como um homem que era tão segundo o coração de Deus se tornou nesse homem soberbo e egoísta? Estamos livres disso, irmãos? Como seres humanos? Ele começou tão bem. No primeiro ano do reinado dele, ele já começou arrumando a casa do Senhor. E como é que ele terminou? Soberbo e egoísta. Que confusão que ele arrumou. Vai, Lu. Eu, prestando atenção ao que a Jaque estava falando, arrumando a casa. Quando você começa a arrumar a sua casa, é porque a sua casa está em desordem, certo? Alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa não está certo. A cama está a cama está na sala, ou a geladeira está no quarto. Alguma coisa está em desordem. As coisas não estão conforme deve ser. Então, quando eu olho para essa palavra arrumando a casa, primeiro vamos citar o significado de arrumando. Arrumando é o gerúndio do verbo arrumar. Significa estar no processo de arrumar. Ou seja, colocar algo no lugar certo, organizar e preparar. Significado geral, arrumando indica que algo está sendo colocado em ordem, organizado, preparado e resolvido. Quando a Jaque falou aqui bem claro, dizendo que o reinado do rei Ezequias foi um reinado de sucesso. Ezequias foi rico, Ezequias foi famoso devido até aqueles anjos matarem 185 mil soldados, ficou famoso por causa disso. As suas riquezas, as armas bélicas daquela época. Ezequias foi um rei que foi muito visto, foi um rei o qual outros países viram que Ezequias, na vida dele havia Deus. Ezequias, ele arruma toda a sua casa conforme Jaque tem falado aqui. Mas o subtema nosso, que foi nos dado também, fala sobre Deus não habita em confusão. Significado de confusão. Significa uma situação de desordem, falta de clareza, desentendimento ou um estado de perturbação mental. Pode referir-se a um estado de desorganização ou tumulto ou até mesmo uma situação embaraçosa. Se olharmos para cada um de nós aqui, nenhuma família é perfeita. Ninguém aqui tem uma família perfeita. Eu, por exemplo, eu não teria uma referência de um pai o qual foi praticamente um alcoólatra. Meu pai não teve a condições ou a oportunidade, ou talvez até teve, de conhecer Jesus, de conhecer Deus. Se eu seguisse os exemplos de meu pai, hoje eu seria um alcoólatra, talvez hoje não estaria vivo. Até então, graças a Deus, eu conheci Jesus e hoje eu tenho uma vida transformada